Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por esse momento tão maravilhoso, amém? Que período de louvor foi esse? Que momento de intercessão maravilhosa também foi essa. E agora vamos mergulhar na palavra de Deus, amém, meus irmãos? Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos aqui presentes, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais e aqueles que também verem esse culto depois. Que Deus continue te abençoando onde quer que você esteja. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para a gente mergulhar naquilo que Deus tem para nós, que eu não tenho dúvida que o Senhor tem uma palavra no nosso coração. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento tão abençoado, tão sagrado, que é o momento em que paramos para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar, para interceder e também, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para nós. E agora, meu Pai, como ovelhas do teu aprisco, nós nos colocamos diante de ti, ó Supremo Pastor e Senhor, e pedimos, derrama do teu Santo Espírito sobre nós. Nos alimenta com a tua grama sagrada, a tua palavra, e nos faz beber da tua água viva, essa água que sacia a nossa sede para sempre. Faça-nos, ó Deus, comer a tua comida e beber a tua bebida, e assim crescer como ovelhas do teu aprisco. Realizar tudo o que o Senhor deseja que façamos, para que a gente continue multiplicando, sim, as ovelhas, continuemos, ó Deus, sendo saudáveis, seguindo as tuas instruções, continuemos seguindo as tuas ordens e realizando tudo o que o Senhor deseja, porque sabemos que onde quer que estejamos, ou onde quer que o Senhor nos leve, o importante é saber que o Senhor sempre estará conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos instruindo, nos amando, nos suprindo, porque, Senhor, Tu és o nosso tudo, e sem Ti nós nada somos. E agora eu te peço, prepara o nosso coração para ouvir a Tua voz, para entender melhor o que o Senhor tem para cada um de nós, e pela Tua misericórdia, usa a minha vida, usa essa igreja, pelo poder do Teu Santo Espírito, para que possamos te entender e te compreender melhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido meu irmão e minha irmã a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Eu venho falando bastante aos irmãos sobre a igreja de Corinto e sobre a igreja de Éfeso, e nas minhas últimas mensagens eu destaquei a igreja de Éfeso. E desde o domingo passado para cá, não saiu do meu coração a igreja de Éfeso, não saiu. Em especial esse momento em que o Senhor usa o apóstolo João para escrever aquela carta. E hoje eu quero falar sobre a igreja de Éfeso mais um pouco. Aquela igreja que tinha compreendido bem o que era ser templo do Espírito Santo. Aquela igreja que tinha compreendido bem o que era ser santuário de Deus. E hoje eu quero trabalhar sobre ela, porque mesmo ela tendo compreendido muito bem, depois de algumas décadas ela perdeu a sua intensidade. Ela perdeu aquele vigor. Ela perdeu aquilo que o texto bíblico vai dizer que é o primeiro amor. Então hoje eu quero trabalhar em cima disso. E eu quero trabalhar trazendo um pouco a realidade daquela igreja para a nossa realidade. Porque também, se nós não cuidarmos do nosso coração, é possível que percamos o primeiro amor. É possível. É possível que percamos a altitude
É possível que percamos, sabe, aquelas virtudes sagradas, porque isso não depende de Deus, isso depende de nós. O amor de Deus por nós sempre será igual, agora o nosso amor por Ele pode variar. E o desejo de Deus é que não varie, que não tenha essas oscilações. E essa igreja, ela passa por isso, algumas décadas depois, esse quartel-general de Paulo, de Timóteo e agora de João, porque nesses dias que João escreve, era possivelmente ele que estava pastoreando aquela igreja vigorosa, aquela igreja fervorosa, aquela igreja militante, aquela igreja de renúncia, aquela igreja de conversão. Eles encostaram a chuteira e eles estavam agora vivendo uma vida religiosa, dominical. E de repente o apóstolo João recebe uma visão de Deus. Deus se revela a João no dia do Senhor, possivelmente um domingo, porque a Bíblia, quando trata o dia do Senhor, pode ser o grande dia de juízo ou o dia de domingo, que era o dia que os apóstolos se reuniam, o dia da ressurreição. E aqui João, então, vê o Cristo ressurreto, vê o Nazareno agora no seu estado de glória, e o Senhor começa a falar a ele, e se revelar a ele. E logo agora no capítulo 2, Jesus vai fazer um ditado, guarde bem essas expressões, Jesus faz um ditado. Jesus não escreveu nenhum texto do Novo Testamento, que fantástico, não? Ele deixou para que nós, pecadores, escrevêssemos. Ele poderia ter escrito, ele era Deus, ele é Deus. Jesus foi 100% Deus, 100% homem. E ele poderia ter escrito, mas ele deixou isso para os seus apóstolos e discípulos, como um presente. Mais ou menos como que dizendo, eu quero usar pecadores para mostrar a minha glória na vida deles e delas. Amém, meus irmãos? É isso. Mas agora, nessa revelação maravilhosa, Jesus faz um ditado, ou seja, poderíamos dizer que esses textos, a partir do capítulo 2 e 3 de João, são palavras de Jesus quase que escritas por ele, e que João foi seu amanuense, ou seja, aquele que escreve. Então João aqui só escreveu o que o mestre ditou, e o que o mestre estava ditando na primeira carta, ele estava ditando na primeira carta, a primeira igreja, algo muito importante, extremamente importante, que pode ser aplicado não apenas nessa igreja, mas em todas as 7 igrejas e em todas as igrejas de todas as gerações, inclusive na igreja que mora dentro do nosso coração, amém? Então hoje, Deus estará falando conosco, igreja local, mas estará falando conosco, a igreja que mora aqui dentro, amém, meus irmãos? Sabendo que somos templos do Espírito Santo, a igreja local só pode ser vivida quando a gente se torna santuário do Deus vivo, e há uma igreja que pulsa aqui dentro do nosso coração, amém? Há um altar que chega diante de Deus. Então João recebe essas instruções, esse ditado, e o texto é esse, vamos ler? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E essa carta tinha um líder. Quem era o líder? O anjo daquela igreja. Olha que curioso, irmãos. A palavra anjo no grego é angelos, que traduzimos também como mensageiro. E pode significar o pastor. Então, o Senhor está chamando os seus mensageiros terrestres também de anjo. Um pastor é o anjo da igreja. E percebam, na igreja de Éfeso, nós veremos ainda hoje aqui, se Deus permitir, que lá haviam muitos pastores,
muitos presbíteros, muitos bispos, porque a palavra presbítero no grego, ela é ancião, ou aquele velho velho no sentido de idade, que é um pastor mais velho, é um ancião, que cuida dos mais jovens. E presbítero também, seria essa tradução, presbítero é o ancião, é o pastor velho. E bispo também é pastor. Então no texto bíblico vocês verão que pastores, presbíteros e bispos são a mesma coisa. O presbítero é o pastor velhinho. E o bispo, bispo é o episcopo, é aquele que cuida das ovelhas. Depois se convencionou que o bispo ele está acima dos pastores, mas isso é ao longo dos séculos. Mas no texto sagrado não há diferença. O próprio apóstolo Pedro, ele se autodenomina presbítero. Ué, mas ele não era apóstolo? É porque agora Pedro, quando está escrevendo, já era velhinho, então já era um ancião. Então ele mesmo se autodenominava de ancião no sentido daquele tipo de ancião que cuida do rebanho. Então aqui o texto está dizendo ao anjo da igreja, percebam, mesmo a igreja tendo muitos pastores, há um que responde por todos. Guarde isso, meus irmãos, sempre haverá alguém que Deus separa para cuidar dos demais, amém? É assim na Bíblia, mesmo sendo uma igreja gigante, há um líder que representa a liderança de toda aquela comunidade, juntamente com todos os outros pastores, né? E o texto sagrado diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por todo o meu nome e não têm desfalecido. Ponto final. Só um minuto. Percebam que Deus está falando ao líder, mas está falando a toda aquela igreja. E olha que igreja laboriosa, dedicada, valente. Ou seja, no que se diz respeito ao trabalho, eles não perderam a postura ativa. Eles eram proativos quando foram evangelizados e continuaram proativos trabalhando para o reino. Continuaram sendo zelosos no estudo, continuaram sendo pessoas sérias, até mesmo repreendendo os falsos apóstolos. Enquanto a igreja de Corinto validava os falsos apóstolos e desprezava Paulo, esse grupo não. As décadas se passaram, mas eles não perderam o seu labor, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua piedade. Inclusive, eles se desfaleciam, inclusive, eles sofriam. E percebam, então, quer dizer, opa, pastor, mas como que Deus vai repreender alguém? O senhor disse que eles perderam o primeiro amor, mas eu queria ter uma igreja dessa o tempo todo. Entenderam? Não é estranho? Não parece ser estranho? Parece, mas o que acontece? O trabalho pelo trabalho, o dever pelo dever, a obrigação pela obrigação. Você pode até se manter numa boa altitude nisso, mas quando você perde a altitude no coração, aí muda tudo. Quando você perde a altitude na paixão, aí muda tudo. Vamos lá, vamos aplicar aqui de uma forma bem objetiva no mercado de trabalho. Ora, se o funcionário continua produzindo as mesmas coisas, eu vou reclamar. Ele continua batendo meta, ele continua fazendo os projetos, ele continua cumprindo com as tarefas. Eu dou uma meta e ele cumpre. No ano que vem eu dobro a meta, ele cumpre. Quadriplico a meta, ele cumpre. Opa, eu vou reclamar desse funcionário, vou mandar embora. Vou falar assim, você não está fazendo de coração? Não parece algo esquisito?
Para nós é satisfatório isso, mas para Deus, irmãos, guarde isso. O trabalho pelo trabalho não é tudo. O trabalho e as obras são importantes, mas a motivação pela qual fazemos, para Deus é tudo. Porque eu posso ter boas intenções e excelentes obras, mas eu posso ter mudado o meu coração. Estão entendendo? Até aqui no versículo de número 3, lindos elogios. Agora, vamos à grande questão que está em pauta. Versículo de número 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Pastor, eles trabalhavam, pastor, eles suportavam, pastor, eles se consagravam, pastor, eles faziam a obra, eles evangelizavam, pastor, onde está o problema? O Senhor está dizendo: contra você, perceba, Ele está falando a uma igreja local. Leia-se aqui comunidade local, mas indivíduos, porque é assim que nós devemos ler o livro de Apocalipse. É plural, é coletivo, mas é indivíduo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. 5. Lembre-se de onde caiu, e percebam aqui a exclamação. Lembram-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Perceba, Jesus, após dar essa correção, ainda fala sobre as obras do nicolaítas e mostra: olha, vocês são tão zelosos contra esse grupo que eu odeio, vocês odeiam. Ou seja, Jesus sabe fazer os cortes devido. Então vamos lá, o primeiro corte, uma igreja laboriosa. O último corte, para uma atitude contrária aos nicolaítas. Mas o ponto central: perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, irmãos. E quero começar aqui dando uma ilustração aleatória, hipotética, mas ao mesmo tempo real. Você já viu um pai que perdeu o amor pelos filhos? Perdeu mesmo. O pai agora se torna inimigo dos filhos e indiferente aos filhos e não liga mais. Talvez você conheça alguém assim, que num dado momento na vida desses filhos ou filho, ele se afastou e ele não se importa mais. Se o filho está bem, tudo bem. Se está mal, o problema é dele. Se o filho está vivo ou morto. Já viu algum pai assim? Já ouvi histórias sobre esse caso? Agora, deixa eu melhorar um pouco essa história. E uma mãe? A mãe já é um pouco mais diferente, né? É raro uma mãe perder o amor pelos filhos. A gente compreende, a mulher ela é mais passional, ela é mais sentimental. E outra, o filho veio das entranhas. Então, meus irmãos, amor de mãe é incomparável, de fato. Amor de mãe
é realmente algo que nós homens aprendemos com as mães, mulheres e filhas, porque é algo que só quem nutre, cuida, está na barriga durante 9 meses e celebra o nascimento, mesmo com dores, não se importa da dor, porque agora segura, né, nos seus braços seu bebê e vai amamentar um bebê recém-nascido e muitas vezes até a amamentação é dolorida, né, o leite sai ali doendo, mas ela alimenta com prazer, com alegria. Ou seja, a experiência de uma mãe é maravilhosa. Agora vamos lá. E essa mãe? Já conheceu uma mãe que também na caminhada perdeu o amor pelos filhos? Perdeu mesmo. Eu sei que é mais difícil, como eu disse, o pai é mais fácil. O pai é mais racional, é mais lógico, é mais frio. Não deveria ser assim. Guarde essa frase, porque essa frase vai fazer toda a diferença. Não é natural um pai perder o amor pelo filho. Não é natural, não é normal, não é correto. E uma mãe, muito menos natural, muito menos correto. Por quê? Porque a mãe é a mãe. Agora vamos melhorar esse enredo. Mas e se os filhos se tornaram demônios? Se os filhos se tornaram pessoas ruins? E se os filhos se tornaram reprovados e deram muita dor de cabeça? E vamos lá, vamos melhorar esse enredo ainda. Essa pessoa tem decepções diversas com o filho, com a filha. E o pai e a mãe, por exemplo, sofrem, mas sofrem muito. É compreensível a dor da traição desse pai e dessa mãe? Sim. É compreensível a tristeza desse pai e dessa mãe? Total. Em certas situações da vida, nós nos compadecemos desse pai e dessa mãe e entendemos a tristeza deles, a revolta deles, a decepção deles. Não é verdade, irmãos? Não é assim? Porque assim também não deveria ser natural filhos odiarem pais, filhos darem tantas dores de cabeça para pais. Não é natural, isso é antinatural, porque quem foi amado agora pode dar amor. E de repente, eu sei, e aqui eu estou contando algo aleatório, mas que se aplica, a gente vê isso na vida. Filhos que aprontam e decepcionam e que pais se frustram, perdem o amor, e mães. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu quero mostrar isso aqui nessa analogia, nessa comparação, porque é compreensível a sua tristeza como pai e mãe, é compreensível a sua decepção, mas jamais deve ser aceitável que um pai e que uma mãe perca o amor pelos filhos. Amém, meus irmãos? Então vamos concluir aqui essa analogia, essa ilustração. Entender o coração de uma mãe frustrado, quebrado, despedaçado, porque a filha, o filho, os filhos a abandonam, legítimo. Compreender esse pai, porque foi traído, o filho pegou as coisas, o roubou, compreender a decepção desse pai é legítimo, mas compreender o desamor do pai e da mãe pelos filhos é ilegítimo. Amém, igreja? Eu posso sofrer, mas no momento em que eu não quero mais amar, isso também é antinatural. Amém? Compreenderam? Ficou clara essa ideia? Porque aqui, meus irmãos, na sociedade, o que a gente vê? Se eu não sou mais amado, eu também não amo. Mas eu te pergunto, você foi separada para quê? Para ser pai, para ser mãe. Então, compreender a sua tristeza, compreender a sua dor, compreender o seu horror, compreender a sua decepção, compreender a sua mágoa, vou compreender, porque só a sua experiência pode ser vivida por você. Agora, no momento em que você deixa de amar, aí eu não posso aceitar isso.
Por quê? Porque filhos, filhas precisam continuar sendo amados por nós. Ora, como eu amarei o meu inimigo? Como eu amarei os meus irmãos, se eu não consigo amar a minha prole? E eu fiz essa comparação agora aqui, porque, irmãos, notem, o amor de Deus por aquela igreja foi maravilhoso. E o amor de Deus por nossa igreja é maravilhoso. O amor de Deus por cada uma daquelas almas sempre foi espetacular, esplêndido. E o amor de Deus continua sendo espetacular e esplêndido por todos nós. E a pergunta que fica aqui em primeiro lugar é essa: por que perdemos o primeiro amor? Por que perdemos o primeiro amor? Porque nós acabamos perdendo o primeiro amor. Por que perdemos o primeiro amor, meus irmãos? Por quê? Porque o texto bíblico está dizendo que aquela igreja perdeu. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não precisa responder para mim, responda no seu coração. Você já sentiu que estava perdendo o primeiro amor? Já? E aí, qual foi a sua atitude diante disso? Foi dizer, tudo bem, um monte de gente perdeu, eu também vou perder, porque afinal de contas, sou mais um na história de Deus. Por que perdemos o primeiro amor, meus irmãos? Eu acredito que uma das respostas é porque escolhemos de forma consciente, mesmo que não admitamos, não querer mais amar o amado. A gente pode não dizer essas palavras. Não quero mais te amar, Jesus. Mas o nosso comportamento demonstra isso. Estou cansado de te amar, Jesus. Então, é uma escolha. É uma escolha. Lembram, Jesus estava dizendo para aquela igreja: vocês continuam trabalhando muito, sendo zelosos, se sacrificam pelo meu nome. Parabéns. E tenho inclusive a favor de vocês que vocês são contra os nicolaítas, que eu detesto, esse grupo terrível. Mas tenho algo contra você. Você caiu. Você perdeu o primeiro amor. E aqui então, o que nos traz à memória que se perdemos é porque escolhemos assim viver. Se perdemos é porque escolhemos não querer mais. Isso pode também ser, em segundo lugar, fruto de uma ingratidão? Sim. Fruto de uma ingratidão. Num primeiro momento a gente é grato e depois a gente, na caminhada, se decepciona com alguma coisa, ou quem sabe alguma resposta que Deus não nos dá, e aí a gente se decepciona, então a ingratidão aflora. Pode ser ingratidão? Pode. Pode ser culpa? Pode. De repente fizemos alguma coisa de errado e já nos sentimos mais dignos, porque afinal de contas somos pequenos. Mas uma coisa é fato: perdemos o primeiro amor. É possível se perder o primeiro amor. E quando perdemos o primeiro amor, uma das características mais evidentes que demonstramos é uma indiferença com o noivo. Vamos lá. O noivo jamais te tratará com indiferença, mas é possível que nós o tratemos com indiferença. É possível que não se importemos mais com ele como outrora, nem o valorizemos mais como o valorizávamos. É possível. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meus irmãos. Olha que interessante. Essa igreja tinha perdido, não é? Ela não tinha perdido o primeiro amor? E aqui ficam algumas perguntas, né? O que precisamos fazer para voltar ao primeiro amor? Porque uma outra pergunta também aqui,
curiosa. O primeiro amor é importante? Nós só perdemos alguma coisa pelo qual um dia tínhamos. Você não perde o que você nunca teve. Essa igreja um dia encontrou o primeiro amor. Ela achou o primeiro amor. Na repreensão do mestre a eles, está dizendo: olha, vocês me amavam apaixonadamente e não já me amam mais. Só perde algo quem tem, só perde algo quem um dia encontrou, só perde algo aquilo que um dia você achou e possuiu. Você não perde o que não tem. Vamos lá, você já perdeu os bitcoins da sua conta digital? Tá bom, o Ethereum, as ações saíram lá da sua carteira de investimentos? Ah, pastor, eu não tenho nem conta numa corretora. Só perde o que tem. Só perde o que tem. Perdeu o anel de ouro, a corrente de ouro, de diamante. Ai, que prejuízo, hein, irmão? Mas você tinha, né? Ou alguém roubou, ou alguém tomou, ou você perdeu de fato. Perceba, a gente só perde o que tem. Para a gente encontrar o primeiro amor, a gente precisa ter ele. Para a gente falar sobre primeiro amor, para eu entrar agora aqui em alguns outros pontos importantes, olha só, guarde isso agora no coração de vocês. Deus é paciente conosco. Ele é paciente com as pessoas. Ele é amoroso, Ele é eterno. Podemos ir à igreja ou buscá-lo por qualquer motivo. Quem sabe por uma coisa pessoal. E quem sabe Deus já até te ouviu. E fez um milagre na tua vida. E você ficou feliz durante muito tempo. Mas Ele sempre será paciente conosco e nos respeitará. Sempre. Mas olha só que interessante. Só acha o primeiro amor quem compreendeu o que um dia foi ser amado. Só acha o primeiro amor quem um dia compreendeu plenamente e achou o que era ser verdadeiramente amado. Se você nunca entendeu isso na sua essência, o primeiro amor vai ser apenas uma palavra bonita e poética, e um jargão religioso. Porque falar do primeiro amor só é compreensível quem já teve ele, quem já entendeu ele, quem já realmente se encontrou com esse primeiro amor. Porque quem nunca teve vai ser um discurso assim, metafísico, bonito, religioso, mas aqui Deus está querendo nos ensinar que precisa ser o quê? Vivido. Aleluias. Precisa ser experimentado, experienciado, precisa ser praticado. E só sabe o que é o primeiro amor quem se encontrou com ele ou quem se de fato compreendeu que foi por ele amado e conquistado. Meus irmãos, Deus já fez tudo por você. O Senhor já realizou todas as coisas por você. Ontem, enquanto eu falava com o Lucas sobre a Bíblia, a gente citava sobre as Escrituras e tivemos ali o nosso momento de ensino. Eu falei uma frase ao meu filho que eu falei, que coisa linda. Eu já tinha citado essa frase, mas eu quero repetir agora aqui com vocês. Porque estávamos falando sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, a pessoa de Deus. Deus é um, que se manifesta para nós em 3 pessoas. Agora olha que coisa linda, meus irmãos. Antes de tudo existir e de todas as coisas Ele criar no mundo espiritual e no mundo físico, Deus sempre foi eterno. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
sempre reinaram sobre todas as coisas. E a Bíblia vai falar que Deus, mesmo sendo uma pessoa, ou no caso 3 pessoas, um ser e 3 pessoas, eles são espírito, ou seja, imaginemos por um breve momento, Deus, lá na eternidade, antes de tudo, antes de todas as coisas, era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo, se completando, vivendo família, vivendo interação, vivendo comunhão, vivendo igreja, na eternidade, na divindade, mas eram espíritos. E de repente, Deus resolve criar todas as coisas e nos criar. E a Bíblia vai falar que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes do projeto de toda a criação, Deus já sabia que nós seres humanos pecaríamos e que um dia o próprio Deus teria que encarnar, virar carne para nos salvar. E assim acontece, Deus cria todas as coisas, o homem peca, e o homem é separado do paraíso, e um dia, na plenitude dos tempos, Jesus nasce. Deus Filho vira homem. E Jesus, ele é 100% Deus, por isso que como Deus, ele é o nosso Salvador. Aleluias. E Jesus é 100% homem. Por quê? Porque aí ele paga o preço, que preço? De uma vida sem pecado no nosso lugar. E como homem, ele é o nosso Redentor. Aleluias. E na cruz ele triunfa. E ele morre. E ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscita. Aleluias. E se apresenta aos seus discípulos durante os próximos 40 dias. E é elevado aos céus. E fica à destra do Pai. E o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. Agora olha que interessante. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lá naquela eternidade, ou até no momento, eu diria, do nascimento de Jesus, era um Espírito. E depois que Jesus vem a essa terra, é gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. E ali ele cresce, ele tem uma vida singular, e um ministério esplêndido, e uma obra de redenção magnífica, e ele conquista todas as coisas por nós. Ele agora, depois da ressurreição, agora o Deus Filho, ele muda a natureza, porque agora ele tem corpo humano, só que glorificado. Antes não tinha, agora tem. Em outras palavras, agora, nesse instante e para o resto da eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo continuarão reinando sobre todas as coisas, mas Deus Filho, por causa de nós, e a Trindade em conjunto com Deus Filho, mudou de natureza para mudar a nossa natureza. Aleluias. E a frase é essa: Deus mudou a sua natureza, ou seja, a sua forma e essência, para mudar a nossa natureza, ou seja, o nosso destino. Você foi comprado pelo alto preço do sangue do Senhor. E lá na glória, quando nos encontrarmos com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, nós contemplaremos para sempre aquele corpo glorioso, glorificado e bendito, pelo qual fomos conquistados. O corpo ressurreto do Nazareno é o memorial eterno do amor dele por nós. Aleluias. E essa é a frase que eu gostaria que você não se esquecesse. Deus mudou a sua natureza, sua forma, sua essência, para mudar a nossa natureza, o nosso destino, porque nós éramos caídos e condenados, agora nos tornamos salvos e redimidos. Em outras palavras, tudo já foi feito por Jesus, por nós, aleluias. Mas e se eu ainda não me entreguei de forma incondicional? Se eu não aceitei de forma plena e de todo o coração? Eu não vou desfrutar de tudo isso que a minha mente me ensina. Por isso que só sabe o valor de perder
o primeiro amor? Quem um dia já teve. E a pergunta clássica e a pergunta mais importante desse sermão é: você já experimentou o primeiro amor? Você já experimentou de verdade? Porque se talvez você nunca experimentou o primeiro amor, é porque ainda te falta passar pela experiência de Éfeso, que é uma conversão plena e uma conversão total. Em primeiro lugar, encontrar o primeiro amor pela primeira vez é maravilhoso, aleluias. Encontrar o primeiro amor é maravilhoso, é extraordinário, é um divisor de águas, porque é compreender a obra que Deus fez por nós na cruz. É aceitar, é se entregar, é fazer agora da obra de Deus o nosso tudo. E mesmo que tenhamos decepções, mesmo que tenhamos frustrações, é possível a gente se manter nesse caminho para sempre. Porque, irmãos, será que realmente temos vivido uma vida como a igreja de Éfeso? Uma vida que passa pela experiência do primeiro amor? Porque, como eu disse, irmãos, o trabalho pelo trabalho não é tudo, irmãos. O trabalho é importante, as obras são importantes, mas o primeiro amor é maravilhoso. Como que vai o seu primeiro amor, meu irmão? Como vai o seu primeiro amor? Você não sabe o que é? Então você não tem. Como você vai perder o que você não tem? Então passe pela porta do primeiro amor. Passe pela porta do primeiro amor. Passe pela porta do verdadeiro temor, daquela experiência que te faz sentir Deus ao seu lado, entender a obra de salvação por você e por mim, sentir o perdão dos nossos pecados. E como eu disse, o trabalho pelo trabalho não é tudo. Essa igreja perdeu o que ela tinha. Segundo lugar, voltar ao primeiro amor pela segunda vez, ou quem sabe por muitas outras vezes, não é simplesmente maravilhoso, é divino. É divino. Encontrar o primeiro amor é maravilhoso, e voltar a ele depois que caiu é divino. É divino. Porque na caminhada, quando perdemos, como eu disse, irmãos, tem vezes que nós nos decepcionamos com a igreja, com o pastor, com a família e com Deus. Eu sei que muitos de nós não temos coragem de falar poucas e boas a Deus, não é? Em alguns momentos da minha vida, eu gosto de me escancarar para Deus e falar até aquelas coisas assim mais íntimas, sabe? Geralmente, depois desses momentos de desabafo, eu depois de repreendido, é óbvio, né? Quando a gente escuta o mestre depois, em algumas vezes repreendido, em outras vezes não tão repreendidos, mas é como se Deus alinhasse os nossos pensamentos e o Espírito Santo nos desse uma resposta. Muitas vezes eu sorrio. É como se Ele me ensinasse, aí depois Ele me falasse: meu filho, para de ser bobo, para de ser pequeno, para de ser tolinho. E aí por isso que eu rio depois, porque soltei crocodilos e largatos ao meu rei, abrindo meu coração para ele, e de repente ele vem e me constrói ali com aquela ternura, com aquele gesto maravilhoso. Irmãos, voltar ao primeiro amor é divino. Deus vai te ajudar. Deus quer te ajudar.
Deus está disposto a nos socorrer. Eu sei que é ruim um irmão ou uma irmã que vive, sabe, a cada período, a cada ciclo. Eu costumo dizer para alguns obreiros aqui, fulano de tal é de lua, depende da lua. Se a lua está cheia, ele age de um jeito. Eu sei que tem pessoas que oscilam mais. Eu sei que é. Mas assim, indiferente de sermos pessoas que oscilam mais, o primeiro amor é uma coisa que a gente jamais deveria perder. Jamais a gente deveria negociar. Jamais a gente deveria literalmente desprezar. Porque lembra que eu disse, na frase que eu citei há pouco, tudo já foi feito na cruz por nós. Tudo já foi realizado. E por que não amá-lo intensamente? Por que não se render a Ele incondicionalmente? Percebam, nós somos muito pequenos, muito bobos, muito tolos. E tem hora que a gente se decepciona. Mas, na minha opinião, meus irmãos, na minha opinião, são imaturidades nossas. É um pouco da influência social sobre nós. Nós somos frutos do meio, meus irmãos. Nós somos seres influenciáveis. O ser humano, ele se desenvolve em comunidade, mas a comunidade ou a civilização, dependendo de como ela nos estraga, ela nos atrapalha. E tem vezes que mesmo como cristãos, a gente acaba sendo influenciável pela sociedade, esperando tudo do outro, esperando tudo do próximo, ou vivendo uma vida como se tudo girasse ao nosso redor. E a vida não é assim. E Deus não quer que a gente viva assim. Por isso que voltar ao primeiro amor é algo divino. E lembram, essa igreja tinha perdido. Agora, vamos lá. E se eles não tivessem voltado ao primeiro amor? Em último lugar, eu quero dizer que quando perdemos o primeiro amor, perdemos tudo. Quando perdemos o primeiro amor, perdemos tudo. Se perdermos o primeiro amor, não importa mais nada. Você pode até ter tudo na sua vida. Você pode ter bênçãos, dons, prosperidade, status. Mas se você perder o primeiro amor, você perde tudo. Por quê? Porque o Senhor disse que aquele que perdeu o primeiro amor poderia ser afastado dele. Logo, do que me valeu nadar e morrer na praia. Aí talvez você diga assim, pastor, mas o Senhor, Ele não está sendo rude com o seu povo? Oh, meus irmãos, quando nós perdemos o primeiro amor, o que isso representa para nós? Isso representa que nós perdemos o amor por Deus. E aqui, nesse último ponto, deixa eu definir aqui o que seria então o primeiro amor. O que é, em tese, o primeiro amor? Porque muitas vezes a gente fica um pouco achando que o primeiro amor é vir para a igreja e cantar, é chorar. O que é o primeiro amor? Primeiro amor não é algo que você vem para a igreja e recebe como um diploma, nenhuma carteirinha, nenhuma oração ungida. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é essa entrega incondicional. Porque aí, para a gente entender bem aqui esse texto, algumas décadas depois, possivelmente 30 anos ou 40 anos depois, por volta disso, você tem que entender a origem da igreja, que está lá em Atos, quando Paulo vai aos Efésios. Quando Paulo chega lá e vê um grupo de servos de Deus, ele pergunta ao grupo: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: Espírito Santo? E aí Paulo pergunta: vocês não foram batizados? Eles falaram: sim, fomos no batismo de João.
Mas e sobre Jesus? Eles não conheciam nem sobre Jesus. Olha que interessante. E aí Paulo então prega a eles Jesus. Eles ficam muito felizes porque eles conheciam só o início da caminhada do mestre, porque João Batista tinha pregado e a obra de João Batista tinha saído das fronteiras de Israel. Chegou lá em Éfeso, na Ásia Menor, onde é a antiga Anatólia, hoje a atual Turquia. Ou seja, eram discípulos de João Batista, estavam esperando o Messias. O Messias já tinha vindo, já tinha realizado obras maravilhosas, morrido, ressuscitado e etc. E tal. O Espírito Santo já tinha sido derramado e muita coisa já tinha acontecido, não sabiam. E quando eles ouvem as palavras de Paulo, irmãos, eles se alegraram. Eles acreditaram naquele que viria depois de João, pelo qual João disse: ele terá mais autoridade do que eu, porque eu não sou nem digno de segurar as sandálias dos pés dele, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí Paulo prega para eles, e o que eles fazem? Aceitam Jesus, se batizam nas águas, e Paulo ora por eles, e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Olha que coisa linda. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Essa é a primeira vez que de fato agora o Evangelho chega a gentios, 100% gentios. Eram apenas 12 cristãos. Os judeus começam a fazer uma afronta para Paulo. Paulo então se reúne com eles e vai para a escola de Tirano. E lá durante 3 anos fica ensinando a palavra de Deus. E Deus vai salvando muitas pessoas de Éfeso. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Na escola de Tirano, em casa. E eles sofrem, passam por perseguição. Paulo depois faz outras viagens e retorna e se despede ali apenas dos pastores do porto. E o texto paulino de Atos é maravilhoso, porque Paulo era entregue a essa obra, mas essa igreja foi entregue ao Evangelho, essa igreja passou por uma experiência. Se a gente quer entender de fato o que é o primeiro amor, é isso, meus irmãos, é conversão completa, total, é uma vida de entrega, de renúncia. E aqui inclusive quando Paulo está se despedindo dele, ele diz: olha, cuidado, porque lobos se levantarão no meio de vocês. Lobos. Pastor, o que ia acontecer? Nós não sabemos. Mas Paulo profetizou que no meio dessa igreja linda, maravilhosa, desse quartel-general, um dos principais da igreja primitiva, lobos vorazes se levantariam. Talvez você diga assim: então foi a culpa deles, pelos quais eles perderam o amor? Não, meus irmãos, a culpa é nossa. Lobos se levantarão o tempo todo, endemoniados o tempo todo, problemáticos o tempo todo. Problemas teremos a vida toda, mas perder o primeiro amor depende de nós, amém, meus irmãos? Percebam, eles passaram nos 40 anos seguintes, possivelmente, essas afrontas contra esses falsos profetas. E daí? Pastor, falsos profetas existiram só naquela época? Não, meus irmãos, falsos profetas vão sempre existir. Isso faz parte, é assim mesmo. Ou seja, e pessoas que começam bem, que se enveredam para o caminho de falsos profetas, infelizmente, meus irmãos. Então, essa igreja, a gente começa então a entender essa questão do primeiro amor quando a gente olha para eles. Mas percebam, entre a prática e os sentimentos houve uma dissociação. E o que é então, voltando a minhas palavras de definir o que é o primeiro amor? É ter uma paixão, um amor incondicional pelo noivo em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Foi o que essa igreja teve. Lembram que quando lá a rebelião, onde se levantam por causa de Diana, rainha dos Efésios, e ali eles se levantam contra a igreja, pouco tempo depois eles queimam os livros de feitiçaria. Meus irmãos, é impressionante o que eles fizeram, porque o texto bíblico vai dar uma ideia muito curiosa do que eles fizeram. Eles queimam os livros, e eu fazendo uma conta bem rápida, meus irmãos, era uma questão de valores de hoje, o preço daqueles livros de magia era por volta de milhões.
Percebam, eles queimam, eles renunciam à velha vida, e eles continuam trabalhando aparentemente como uma igreja saudável, mas o coração tinha perdido a essência. Olha só, perder o primeiro amor é muito algo pessoal. O que é então o primeiro amor? Voltando, é a minha paixão pelo noivo, é o meu amor pelo noivo, é o meu sentimento de que eu amarei o meu noivo enquanto eu viver. Tá bom, pastor, perder o primeiro amor é só isso? Tem um segundo lado, que esse daqui eu acho que uma coisa que para a nossa geração representa muito. Porque, irmãos, lembra que João disse: se eu amo a Deus, quem não vejo, se eu amo a Deus, quem não vejo, eu só faço isso porque eu amo ao meu irmão que vejo. O meu amor ao meu Jesus está ligado diretamente ao meu amor ao próximo. E próximo aqui não é família, é todos. Começa com a família, e depois da família, a igreja local, e depois os demais. Amém, meus irmãos? Guarde isso. O que é então o primeiro amor? É o meu sentimento com o próximo. Vem cá. Você perdeu o amor pelas pessoas da sua igreja local? Você já cansou? Sabe aquelas coisas? Estou cansado de decepção. Estou frustrado. Porque é muito difícil. Meus irmãos, eu quero te dizer uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a igreja sempre vai ser assim, tá bom? Ou seja, se prepara, tá? Jesus foi traído por um dos 12, um era demônio. Judas, a Bíblia vai falar que era diabo. E Jesus, por acaso, falou assim: eu não vou para a cruz, pai. Eu não vou para a cruz. Porque Judas me vendeu por moedinhas. Foi isso que ele fez? O que ele fez com Judas? Beijou Judas. Conviveu com o traidor? Não. Mas amou aquele pelo qual traiu. Jesus tinha dito para os apóstolos: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus foi paciente com eles, meus irmãos. Eles estavam trancados enquanto Jesus Cristo tinha morrido, estavam com medo. Jesus foi paciente, Jesus foi até eles. Tomé não estava, Jesus esperou mais uma semana, aparece de novo por causa de Tomé. Perceba, Jesus é paciente conosco. O primeiro amor tem a ver com a nossa paixão por Deus em primeiro lugar, ou seja, é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, mente, de todo o teu ser. Te pergunto hoje, como vai o teu amor por Deus? É um amor real? Ou é um amor de barganha, que eu vou na igreja para receber uns pratinhos? Oh, meu irmão, pastor, eu recebi uns presentinhos de Deus, mas isso não é nada, porque só compreende o primeiro amor quem um dia foi encontrado por Ele, quem um dia foi aceitado por Ele, quem um dia vivenciou, experimentou o que é ser amado por Deus. O que é ser perdoado, o que é ser redimido, o que é sair das trevas e agora estar firmado na rocha do eterno. Aleluias. Primeiro amor é esse, é a minha relação com o eterno, indiferente das circunstâncias, porque, como eu disse, tem uma boa notícia e uma má. A boa notícia é que a igreja sempre vai ser assim, e a má notícia que você vai ter que aprender a lidar com ela. Ah, pastor, eu não queria, eu quero que os meus irmãos mudem. Não, Deus precisa mudar o nosso coração. O maior milagre de Deus na nossa vida começa aqui dentro, com a minha atitude, com o meu desejo e com as minhas escolhas, porque primeiro amor tem a ver com as minhas escolhas, porque um dia eu posso até ter tido uma experiência, mas eu de repente emburreci a Deus e ao próximo. E o primeiro amor tem a ver também com atitudes de amor ao povo de Deus.
Como eu faço a obra de Deus? Deixa eu perguntar, vamos lá à prática agora. Vamos dissecar aqui, vamos sacudir a roseira agora, porque isso é importante para a gente, meus irmãos. Quantos anos ainda nós teremos de vida? Quantas coisas nós faremos? Hoje a nossa irmãzinha Beca teve a sua primeira atuação aqui no culto público na bateria. Quantas tocadas ela vai realizar para Deus? Eu espero que inúmeras, assim quantas serão as transmissões que ela faz ali no nosso multimídia. Mas eu estou dizendo assim, quantas vezes ainda eu poderei subir nesse púlpito e pregar? Meus irmãos, será que eu estou vindo aqui pregando porque vocês me ajudam, a igreja cuida de mim, da minha família? Ou será que é porque eu amo o Nazareno e amo a vida de vocês? O que temos feito e como temos feito? Será que a gente tem amado de verdade a nossa família? Ou você ama do seu jeito e diz assim, não, fulano está errado e o problema é dele. Cicrano está, eu penso desse jeito. E algumas pessoas ainda dizem assim, eu amadureci, eu era muito bobinha ou eu era muito tolo, agora eu estou maduro e inteligente. Ora, como pode uma maturidade perder a intensidade no amor? Ora, eu não quero essa maturidade para mim, porque no dia que eu ficar mais maduro e mais insensível a vocês, essa maturidade não me aperfeiçoou, ela me estragou. Se a minha maturidade, se a minha velhice, se o meu tempo tem me colocado mais à disposição do meu próximo, eu diria, esse sim tem aprendido o que é o primeiro amor. Caso contrário, não passa de discurso vazio e tolo. E agora eu te pergunto mais uma vez, perceba isso, te pergunto de novo, você tem verdadeiramente amado os próximos que Deus te deu? Amado mesmo? Não amado quem te ama, porque, meus irmãos, amar quem te ama é muito fácil, deu beijinho, você manda 3 beijinhos, e quando você toma um tapinha, você dá uma marretada, e ainda se justifica, perdeu o primeiro amor. O que era o primeiro amor para essa igreja, meus irmãos? Percebam, olha só que curioso e que mistério. Eles não pararam de trabalhar, mas eles pararam de amar. Geralmente, na nossa civilização, um dos sintomas é a pessoa para de trabalhar para Deus. E eu pergunto, parou de trabalhar? Não tem mais tempo? Só faz o que vem à telha, ou seja, o que é cômodo? Talvez então você nunca tenha experimentado o primeiro amor. Porque, irmãos, quem já experimentou o primeiro amor quer passar essa mensagem para todo mundo, onde quer que a gente esteja. Porque a gente quer salvar o maior número de pessoas. Porque tem um monte de gente aí que está cego, está sendo aí ludibriado pelo diabo, pelo mundo. Tem parentes nossos indo aos passos largos para o inferno. E eu quero continuar trabalhando com o meu mestre. Eu quero continuar fazendo o meu melhor a ele e a vocês. Porque, irmãos, o que é a obra de Deus, senão o gesto de amor a Deus por meio de vocês? Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu faço para Deus, eu não faço para o homem. Você não tem o primeiro amor. Porque a obra de Deus não é feita só para Deus, senão Deus pediria uma igreja só para você e Ele, não é? Eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Essa é uma atitude vil, desumana, porque não tem um trabalho sequer na igreja, até mesmo a intercessão, que é algo de trás dos bastidores, a gente faz para o outro, a gente não faz para si. Quando eu digo isso, é a prova cabal que eu já perdi o primeiro amor pela obra. Agora, a obra é nossa, a obra é minha, o corpo é nosso, o corpo é meu, o corpo é de Cristo. Primeiro amor tem a ver com o nosso amor a Deus, a nossa paixão a Deus, e primeiro amor tem a ver com amar a obra de Deus
de uma forma apaixonada e amar as almas perdidas. Mas para que eu ame as almas perdidas, eu primeiro tenho que ser fiel no pouco, que é amar as almas consagradas. Porque se eu quero ser fiel no muito, eu só atingirei, diz o Mestre, se eu for fiel no pouco. Amém, meus irmãos? Somente acha o primeiro amor quem compreendeu realmente quem um dia foi amado por Ele. O desejo do meu coração hoje é que você compreenda isso. Se ainda você não passou por uma conversão total e plena, que hoje você se encontre com o amado da sua alma. E que você passe a viver o primeiro amor. Agora, e você que perdeu o primeiro amor? O texto é bem claro. O texto aqui não pede justificativas minhas nem suas. Porque eu poderia dizer para vocês, irmão, eu estou cansado de pastorear. Estou cansado. Irmãos dão muito trabalho. Eu poderia chegar para o Nazareno e falar, não aguento mais. Aí ele ia dizer para mim, tem certeza? Esse dom aí, quem foi que te deu? É uma escolha que eu tenho que fazer. É uma escolha. É uma escolha que eu tenho que fazer e repensar a cada dia. O texto bíblico é contundente. Lembra de onde caiu. Perdeu o primeiro amor ao noivo e à noiva. Perdeu tudo. Não importa se você foi traído. Não importa se a sua experiência foi traumática, horrorosa, eu vou te entender. Lembra na minha introdução? A mãe que foi traído pelo filho, pela filha, ou o pai que foi traído pelo filho, pela filha. Compreender a traição, o abandono, é legítimo. Aceitar que o pai e a mãe deixem de amar é ilegítimo. O pai agora, o Filho e o Espírito Santo continuam te amando incondicionalmente. O que a gente vai fazer com esse amor recebido? Vamos dar uma devolutiva a Ele e ao corpo dele? É uma escolha nossa. Viver o primeiro amor é maravilhoso. E voltar ao primeiro amor é divino. Quero concluir citando a parábola do pai e do filho pródigo. O filho pega a herança antes da morte do pai, porque a herança é para ser dada depois da morte e não em vida, afinal é herança, não é doação. E ele mata o pai no coração, porque ele pegou a parte dele da herança e foi viver como ele queria. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, tinha festa, mas acabou o dinheiro, acabou os amigos. E agora, passando fome e necessidade, ele vai cuidar de porcos, um judeu. E ele não podia nem comer a comida dos porcos. E lá ele cai em si. Ele lembrou, na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou desejando comer aqui. São mais bem tratados. E o que ele faz? Caindo em si diz, voltarei para a casa do meu pai. O filho tinha matado o pai no coração. O filho tinha desprezado o pai. Mas o pai sempre estava esperando aquele filho. Todos os dias ficava na porta de casa ou no portão, aguardando o filho voltar. E o filho um dia voltou. E o que o pai tinha para aquele filho? O pai tinha um anel, o pai tinha roupas novas, o pai tinha vestes novas e um novilho maravilhoso para receber aquele filho. Voltar ao primeiro amor, depois que se perdeu, é divino. O Pai te espera de braços abertos. Ele tem um anel, tem vestes, sandálias e um novilho para te receber de volta.
Viver o primeiro amor é maravilhoso, não perdê-lo é maravilhoso, mas se precisar um dia voltar, saiba disso, o divino te aguarda. Amém? Quero orar com todos vocês. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela igreja de Éfeso, muito obrigado, Deus, por isso tudo que o Senhor nos ensina, porque quando descobrimos o primeiro amor, descobrimos, ó Deus, o quanto o Senhor nos amou, nos ama, e o quanto o Teu amor é importante para nós, e a Tua obra. Continue abençoando cada irmão, cada irmã, e aqui quero fazer pelo menos 3 pedidos ao Senhor. Primeiro pedido, papai, é por aqueles que ainda nunca tiveram uma experiência com o primeiro amor. Revela-te a eles, papai. Revela-te a elas, onde quer que eles estejam. E mostra o que é o teu amor por eles. Atrai-os à tua graça, à tua pessoa bendita. E a essa compreensão de que o Senhor mudou de natureza, de forma, de até essência, para mudar também a nossa natureza, de pecadores e condenados para salvos e redimidos. O Senhor mudou o nosso destino. Senhor, esses que ainda não tiveram uma experiência com o Teu primeiro amor, eu te peço, concede-os ter essa experiência. Segundo lugar, agora eu quero também orar, papai, por aqueles que já tiveram o primeiro amor e em algum momento perderam. Ó Deus, traga-os de volta. Traga-os de volta. Traga-os, Senhor. Traga-os. E fala ao coração dos meus irmãos, da Tua igreja. Porque, Senhor, se perdermos o primeiro amor, ó Deus, o que restará de nós? O que faremos para Ti? O que realizaremos na Tua casa? Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Tenha misericórdia desse irmão, irmã, onde quer que eles estejam. E como eu disse, Senhor, nós como seres humanos caídos até entendemos a dor da decepção, da frustração que temos um com o outro, com a igreja, com a vida, com a família e até mesmo contigo, ó Pai. Porque muitas vezes nós temos uma expectativa de Ti que nos frustra, mas não porque o Senhor tem falhado conosco, mas porque nós ainda não amadurecemos como filhos. E eu te peço que essa obra divina, que é voltar aos Teus braços eternos, seja realizada na vida daquele que Te busca agora. Traga-os de volta ao Teu primeiro amor. E em último lugar, papai, por aqueles que se mantêm no Teu primeiro amor, que quem sabe já caíram e já regressaram, mas se mantêm neles. Ó Deus, continue a fazê-los com que eles sejam apaixonados por Ti. Nos ajuda nessa empreitada, meu Pai, nos ajuda a Te amarmos de uma forma melhor, de uma forma maior, de uma forma muito mais ousada, como Paulo, Pai, que sobretudo se lançava diante do Senhor, querendo simplesmente fazer a Tua obra e nada mais, querendo cumprir com todo o Teu propósito. Papai, os meus irmãos que estão vivendo já no Teu primeiro amor, que a cada dia eles se tornem mais apaixonados por Ti, como era Davi, Senhor, que não conhecia sobre esse termo, mas que Te amava. Oh Deus, como é lindo lembrar de Davi, ele sofrendo, ele no deserto, ele nas cavernas, ele fugindo, ele Te amava, ele Te amava. Deus, nos ajude a Te amar assim intensamente, cada dia mais e melhor, porque o amor ele sempre nos acrescenta sem jamais nos completar, e é possível crescermos na habilidade de amar, e não somente amar o Senhor, é claro que o Senhor é em primeiro lugar sobre tudo, mas amar a Tua obra, porque Davi também, Senhor,
Mais uma vez, mesmo lá no Velho Testamento, Ele nos dá uma lição maravilhosa do que é amar a Tua obra. Ele amava Israel, Ele amava o seu povo, Ele amava o rei, Ele amava. E assim, Pai, nós queremos amar uns aos outros, nós não queremos apenas trabalhar na igreja, porque trabalhar sem amor é algo inútil, é uma tarefa de tolos, mas trabalhar com amor é viver na Tua graça. Queremos, Senhor, realmente amar a Tua obra, e essa obra que começa na nossa família, começa entre os nossos parentes, começa entre aqueles que estão mais próximos de nós, que é a família local que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Pai, a realmente amarmos a Tua obra, um amor simplesmente puro, verdadeiro, que não desiste nunca, que saiba lidar com as circunstâncias da vida e que passe até mesmo pelos conflitos e as adversidades de forma madura. Continua fazendo que os meus irmãos que já vivem o primeiro amor possam vivê-lo diante do Senhor e diante da Tua obra e nessa vida. Porque queremos ser, ó Deus, canal de bênçãos para muitos, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Se alguém aqui perdeu o primeiro amor, restaura-os antes que seja tarde demais. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, podem se abraçar, podem dar um abraço bem apertado. Os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais recebam o nosso abraço. Que Deus abençoe, um excelente domingo a todos. Está encerrado o nosso culto.